Olá pessoal, tudo bom? Vamos assistir mais uma aula de Química. E no final do vídeo, não esqueça de dar o seu like. Abraços! Bom pessoal, continuando os estudos das funções inorgânicas, hoje nós vamos ver os hidróxidos ou bases. Tá? Os hidróxidos ou bases são opostos aos ácidos, têm comportamentos contrários aos ácidos, como nós já vimos anteriormente. Então nós vamos ver a funcionalidade de um hidróxido, as características, tá? Fórmulas, nomenclatura. Tá? Vamos ver agora. Por definição, essa definição com base na teoria de Arrhenius, diz que as bases são compostos que, por dissociação, vão liberar o ânion OH-, que é chamado de ânion hidróxido. E esse ânion também é chamado de hidroxila ou oxidrila. O nome mais comum, que a gente está mais acostumado, né, é a hidroxila. Tá? A gente está sempre falando mais em hidroxila, é mais comum. Tá? Mas chamar ânion hidróxido ou oxidrila também são válidos. Tá? Então, toda base vai ter como característica a liberação do ânion OH-. No ácido, nós tínhamos a liberação do íon H+. Né? Então, era o positivo, que era do ácido, e agora a base é o negativo. Tá? Então, a gente já pode prever que um vai se juntar com o outro aí, vai combater, enfim. Né? Toda base ela é formada por cátions metálicos além da hidroxila. Tá? Então, a gente vai ter um cátion metálico na maioria das vezes e a hidroxila. Então, por exemplo, essa base aqui, NaOH. Como é que eu sei que é uma base? Porque termina em OH. Toda base vai ter terminação na hidroxila. Então, a gente vai ter um cátion metálico, ou no caso em particular um cátion aí, seguido da hidroxila. Como é que a gente vai fazer aqui? Como é que vai ocorrer essa dissociação? Vai sair a hidroxila, vai formar OH-. E o Na vai ser mais. Mais por quê? Porque se o OH é menos, o Na tem que ser mais. E vai ser mais um. Porque só tem uma hidroxila. Como só tem uma hidroxila, eu só vou ter uma carga positiva. Tá certo? Então vai ser Na+, OH-. Isso aqui é uma dissociação. A dissociação vai ocorrer quando? Quando nós temos compostos iônicos. Compostos moleculares é chamado de ionização. Só para lembrar aí. Outro exemplo, CaOH2. É uma base por quê? Porque termina em OH. Vamos fazer a dissociação. Vamos tirar a hidroxila. Então, vai formar quem? OH menos 1. Todo hidróxido é sempre OH menos 1. E vai formar quem? O Ca, que é positivo. Vai ser positivo de quanto? Como tem duas hidroxilas, vai ser mais 2. E para equilibrar, 2 de OH-. Eu tenho OH2 aqui na fórmula. Outro exemplo já ocorre com um cátion que não é metálico. Aqui já é um cátion complexo, que é o NH4, que é um íon complexo aí. Ou seja, formado por um ametal e o hidrogênio. Tá? Então, ele não é um cátion metálico, mas aqui vai ser uma exceção. Então, a gente vai formar o OH- na dissociação, por ser uma base, e NH4. Tá? Como só tem uma hidroxila, NH4 mais 1. Esse ânion é chamado, esse cátion é chamado de amônio. Tá? É o íon amônio. Beleza? Então, isso é o processo de dissociação, ou seja, a separação das cargas aí que acontece na base. Tá? Então, a gente está separando o cátion do ânion. Em particular, sempre lembrando que toda base é formada por OH-1. Essa é a característica da base. A classificação de bases. As bases são classificadas de 3 formas. Primeiro, quanto ao número de hidroxilas. Então, se tiver uma hidroxila apenas, é uma monobase. Como está acontecendo aqui, só tem uma hidroxila. Só tem uma hidroxila. Então, são monobases. 2 hidroxilas já são, no caso aqui, né, uma hidroxila. 2 hidroxilas
vai ser uma dibase, né? CaOH2. Né? Para 3 hidroxilas, nesse caso, a gente vai ter tribase. Tá? 3 hidroxilas é chamado de tribase. E para 4 hidroxilas, né, nós temos uma tetrabase. Então, basta ver a quantidade de hidroxilas que a gente vai fazer a classificação de base, assim como nós tínhamos em ácidos. Né? Era monoácido, diácido, triácido. Então, vai depender da quantidade de hidroxilas. Tá? Uma hidroxila, 2, 3 hidroxilas aparecendo, ou 4 hidroxilas. Então, monobase, dibase, tribase ou tetrabase. Quanto à solubilidade em água, nós temos as bases que são solúveis, tá? Que elas são formadas por metais alcalinos. Metais alcalinos é do grupo 1, para quem não lembra aí. E o NH4OH. Então, essas bases, formadas por metais alcalinos e NH4OH, são bases que são muito solúveis em água. As pouco solúveis são formadas por metais alcalinos terrosos. Para quem não lembra, metais alcalinos terrosos estão presentes no grupo 2. Então, são bases pouco solúveis. E as praticamente insolúveis são as demais bases, ou seja, formadas pelos outros cátions. Tá? Então, nós temos bases solúveis, metais alcalinos e NH4OH, pouco solúveis, formados por metais alcalinos terrosos, e praticamente insolúveis são as demais bases. O terceiro critério de classificação é quanto à força. Então, nós vamos ter bases fortes. Toda base vai ser forte quando é formada por metais do grupo 1 e do grupo 2, ou seja, metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Temos uma exceção em relação ao berílio e ao magnésio. Tá? Então, vão ser bases, nesse caso, não serão fortes. Então, bases formadas por berílio e magnésio não são fortes. Isso deve-se, né, à eletronegatividade desses metais. Eles têm eletronegatividade alta comparadas aos metais desse mesmo grupo, tá, do grupo 2. Então, o que caracteriza a força de uma base? Vai ser justamente a liberação da hidroxila, liberação do H-. Então, quanto mais facilmente essa base liberar hidroxila, mais forte ela vai ser. Essa hidroxila, ela vai estar ligada ao quê? A um cátion. Se eu tenho um cátion altamente eletronegativo, o que vai acontecer? Ou seja, um metal mais eletronegativo, vamos dizer assim, com mais eletronegatividade, ele vai segurar essa hidroxila. Não vai deixar que ela saia, porque a hidroxila é negativo, tem elétrons livres. E a eletronegatividade é a tendência a atrair elétrons. Então, o que vai acontecer? O berílio e o magnésio, dentro do grupo deles, são metais que têm eletronegatividade alta, comparado nesse grupo, no grupo 2. Então, eles vão segurar mais a hidroxila. Então, vão ser bases mais fracas. Tá? Ou seja, vai liberar pouca hidroxila para o meio. Já os outros metais e os metais do grupo 1, no caso, metais do grupo 2, né, com exceção do berílio e do magnésio, e os metais do grupo 1, eles não vão conseguir segurar essa hidroxila. Então, ela vai ser liberada mais facilmente. Então, vão ser bases fortes. E as bases fracas são as demais bases. São as bases formadas pelos outros metais existentes aí na tabela periódica. Tá certo? Então, gente, bem tranquilo aí. Tá? Então, base forte, grupo 1 e grupo 2, com exceção do berílio e magnésio. E as bases fracas são as demais bases. Tá certo? E isso se deve, né, em relação ao berílio e magnésio, à alta eletronegatividade desses metais. Beleza? Fórmulas e nomenclaturas. Vamos começar a ver como se escreve as fórmulas, como é dado o nome das bases aí também. Toda a fórmula das bases, né, vai ser formada sempre por um cátion e por um ânion, onde esse ânion, nós já vimos, é a hidroxila, OH-, obrigatoriamente. Então, por exemplo, de uma maneira geral, nós temos o cátion e temos a hidroxila. Como é que vai funcionar isso aqui? Esse mais x, no caso, que seria uma carga qualquer desse cátion, ele vai vir para cá para baixo para a hidroxila. E esse menos 1 da hidroxila vem cá para baixo do cátion. Então, a gente vai ter a formação desse composto aqui, B,
Como aqui é menos 1 a carga, não vai interferir em nada. OH, entre parênteses, X. Lembrando que o X é a carga do cátion. Então, por exemplo, se a gente tiver que formar a base a partir do cátion, potássio e da hidroxila, basta juntar KOH. Não vai precisar de parênteses porque a carga do potássio é mais 1. Então fica OH entre parênteses 1, não faz sentido, não precisa colocar. Agora, por exemplo, a questão do hidróxido de magnésio, Mg2+ e OH-. Como a carga do magnésio é mais 2, a hidroxila vai ficar entre parênteses, OH2. Se fosse em relação ao alumínio, Al, OH3, entre parênteses. Então, generalizando, se a carga do cátion for mais 1, a hidroxila não vem com parênteses. Se for diferente de 1, a hidroxila vem entre parênteses e o número da carga fora do parênteses, o valor da carga fora do parênteses, né? Nesse caso, sempre sem o sinal, né? Como a hidroxila é menos 1, então o cátion não vai ter número seguido dele, não vai ter índice, tá bom? Então, bem tranquilo também a fórmula das bases aí. A nomenclatura. Nós temos duas maneiras para dar o nome de bases, tá? Começando por nóxis fixos. Então, o que são os nóxis? O nóxis nada mais é do que a carga do átomo dentro de uma ligação química. Então, alguns grupos da tabela periódica, alguns elementos, têm nóxis fixos, têm cargas fixas, cargas que não vão mudar. Então, de onde que são esses? Quem é do grupo 1 e a prata, vai ter carga mais 1, ou NOx mais 1. Quem é do grupo 2? O zinco e o cádmio vai ter carga mais 2. O alumínio vai ter carga mais 3. Então, dentro dos cátions, nós temos essa relação. Grupo 1 e o elemento prata mais 1. Elementos do grupo 2, zinco e cádmio, carga mais 2. E o alumínio com carga mais 3. Beleza? Só guardar aqui que vai ficar tranquilo. Então, como é que vai dar o nome para elementos que têm carga fixa, ou que têm NOx fixo? A gente vai botar a palavra hidróxido de e o nome do elemento. Só isso. Então, por exemplo, NaOH vai ser o hidróxido de... O Na é o sódio, está no grupo 1, tem carga fixa. Então, bota o nome. Hidróxido de sódio. O magnésio do grupo 2, tem carga fixa. Então, vai ser o hidróxido de magnésio. Então, também direto, tá? Alumínio, ó, nós já vimos aqui, ó, carga mais 3 é fixo. Então, vai ser o hidróxido de alumínio. Repara que alguns medicamentos, né, são formados à base de hidróxido de magnésio. Geralmente, medicamentos para combater a acidez estomacal. Já diz aí, combater a acidez estomacal. Então, a gente está trabalhando o quê? Com hidróxido. Tá? Então, um hidróxido fraco. Nesse caso aqui. O hidróxido de sódio é um hidróxido muito forte. Tá? Nós já vimos que é do grupo 1. Então, ele corrói, ele faz corrosão de materiais, né? Queima, causa queimaduras. Então, só para dar essa observação aí. NH4OH. Aqui já é diferente, como falei para vocês no início. O NH4 é o íon amônio. Então, aqui vai ser o hidróxido de amônio. Tá? Então, bem simples também.
hidróxido de lítio. Vamos montar essa fórmula. O lítio é do grupo 1. Então, vai ser Li mais 1. Hidróxido é OH menos 1. Então, vamos juntar. Vai ficar LiOH. Hidróxido de lítio. Hidróxido de cálcio. Cálcio é do grupo 2. Então, carga 2+. E hidróxido, OH-. Como eu falei para vocês, se a carga do cátion for diferente de 1, a hidroxila vem entre parênteses. Então, vai ser Ca, OH entre parênteses, e o número que vai vir fora é a carga do cátion, que no caso é 2. Então, forma de dar o nome, né, a nomenclatura, e a escrita de fórmula dos compostos. Então, tem que saber os NOxes fixos. Basta guardar isso daqui, ó, que vai ser bem tranquilo. E quando nós temos NOxes variáveis? Nós podemos ter duas maneiras para dar esses nomes quando temos NOxes variáveis. A primeira maneira vai ser pelo valor do próprio NOx, onde a gente vai expressar através de algarismos romanos. Então, por exemplo, nós temos aqui uma relação. Então, o ferro ele pode ter carga 2 ou pode ter carga 3. A gente basta ver aqui como a hidroxila vai estar entre parênteses. Tá? Então, o ferro ele não faz parte da relação de NOxes fixos. Então, ele vai ter NOx variável. Então, o ferro pode ser 2 ou 3. Então, aqui vai ser o hidróxido de ferro. Como aqui é 2, ferro 2. O algarismo romano, a gente não coloca o tracinho em cima, mas para ficar mais bonitinho, né? A gente coloca aí para ficar um efeito visual melhor. Tá? Aqui, no caso, vai ser o hidróxido de ferro 3. Então, a gente usa essa forma de nomenclatura para quando temos NOxes que variam. PbOH2. Pb é chumbo. Então, vai ser o hidróxido de chumbo 2. Já aqui, vai ser o hidróxido de chumbo 4. Aqui já é uma tetrabase. Ouro só tem uma hidroxila, então o ouro vai ser, nesse caso, ouro 1. Então, hidróxido de ouro 1. E aqui, como é 3, vai ser o hidróxido de ouro 3. Bem tranquilo. Tá? Vamos para a segunda forma de dar o nome quando nós temos NOxes variáveis. Então, quando nós temos NOxes variáveis, nós vamos utilizar a terminação oso ou a terminação ico. Elas vão estar associadas, respectivamente, para o menor e para o maior NOx. Tá? Isso com a variação. Vale lembrar que essa forma de nomenclatura não é uma forma que está sendo pouco utilizada. Tá? A IUPAC ela recomenda a forma através de algarismos romanos. Porém, essa nomenclatura também é bem válida. Então, tomando como base os exemplos anteriores, vamos fazer as modificações para a segunda forma de nomenclatura. Então, nós já vimos que o ferro tem NOx 2 ou, ou NOx 2 ou NOx 3. Então, o menor NOx vai ser o 2. Então, vai ser o hidróxido a gente vai trocar a terminação por oso, ferroso. Aqui vai ser o hidróxido férrico. A terminação ico, porque tem maior NOx. Aqui vai ser o hidróxido aqui é chumbo. A gente não vai botar chumboso, vai botar plumboso. Porque o nome
dele em latim, plúmbio. Aqui, PbOH4 vai ser o hidróxido plúmbico. Aqui, AuOH, opa, tem um acento aqui, plúmbico. AuOH vai ser o hidróxido auroso, áureo. Aqui vai ser o hidróxido áurico. Tá? Então, só fazer essa troca aí. Lembrando que a forma mais comum, e no caso recomendada pela IUPAC, é a forma anterior, em que nós usamos algarismos romanos. Tá certo? As características das bases. Toda base ela vai conduzir corrente elétrica quando estiver em solução aquosa. Se não estiver em solução, estiver na forma sólida, não conduz corrente elétrica. Porém, em solução, vai conduzir corrente elétrica. Por quê? Porque vai haver o processo de dissociação, vai formar cátions e ânions. Então, a gente vai ter íons livres, e com isso facilita a transição de elétrons ali, ou seja, a corrente elétrica. Possui sabor astringente, diminuindo a salivação. O que é o sabor astringente? Às vezes, quando a gente come uma fruta meio verde, a boca da gente fica seca, parece que não tem saliva nenhuma. Seca tudo. Então, as bases elas vão ter essa característica, vão ter esse sabor e vão dar essa característica que vai diminuir a salivação. Esse processo de diminuir a salivação é um processo para controlar a acidez que acontece na nossa boca. A gente chama que é um processo tampão, uma solução tampão aí. Tá? Então, da mesma forma que a gente come algo, quando a gente come algo muito ácido, a gente saliva mais. Então, a ingestão de substâncias ácidas vai fazer com que a gente tenha maior salivação e substâncias básicas façam esse ressecamento da nossa boca, da salivação. Tá certo? Mudança de cores de indicadores. Os indicadores são substâncias que justamente mudam de cor de acordo com o meio, ser ácido ou meio ser básico. Então, se tiver uma base, vai alterar a coloração do indicador. E possui pH maior do que 7. O pH é o quê? Uma medida de acidez. Só para lembrar aí, o pH ele vai de 0 até 14, sendo que passa pelo 7. De 0 até 7, nós temos substâncias ácidas. São ácidos. Em 7, é neutro. Substância de caráter neutro. E de 7 até 14, caráter básico. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que tenham entendido, tá? Curtam o vídeo, divulguem, tá? Compartilhem aí, dá essa força. Um forte abraço e um molde beijo para todos. Fui!